Nós estamos sendo vistos em mais de, quantos agora? Mais de 100 países, né? Ninguém entende por quê, mas a gente está sendo visto. Amém. Eu entendo, é a palavra de Deus que faz eco no coração das pessoas. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra, mas eu queria pedir a sua compreensão para a gente fazer algo diferente. Nós vamos ler um texto, nós vamos passear em 3 versículos de um texto, mas eu não quero que você abra a Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo no telão. Você vai saber qual é o texto daqui a pouco. Aqueles que têm a Bíblia, né, gravada na cabeça, quando eu colocar um pedacinho dele, já vai saber que texto é. Mas mesmo você que identificar que texto é, eu queria que você não abrisse. Porque eu quero ser pedagógico com você. Eu quero brincar com o texto, com a interpretação dele, com o começo, o fim, para que você consiga entender aonde eu quero levar o seu pensamento. Para onde eu quero levar o seu entendimento a respeito do que está sendo escrito ali, do que foi escrito ali. Combinado? Então não abra a Bíblia, depois no final, quando a gente estiver com o texto todo pronto, você pode abrir e conferir. Mas por enquanto eu queria colocar, Guilherme e Mateus, a primeira parte, que eu quero que vocês ouçam. Ah, ele já colocou, tudo bem, Romanos 12. Mas não abre, tá? Vamos orar enquanto esse texto está aí? Senhor, fala conosco, nos traz a Tua palavra, nos traz, Senhor, algo do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ter a fé acrescentada e ter o entendimento mais enlarguecido em nossas mentes e em nossa visão, em nome de Jesus, amém. Olha só, essa é a parte B. Você não vai olhar, você vai olhar aqui comigo. Essa é a parte B do versículo 2 de Romanos 12. Eu vou até sentar aí junto com você, porque a gente vai olhar isso junto. Ele diz assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a pergunta que não quer calar é: quem não quer descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não só descobrir, mas experimentar. Comprovar. Veja, que se Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, usufruir dela, tocar nela, pegar nela, fazer com que ela seja algo real na sua vida, é algo espetacular. Para mim significa todos os problemas resolvidos. Para mim significa céu na terra. Aí se você pega esse versículo isolado, e aqui também a gente já aprendeu que a gente não pega versículo isolado, a gente não usa um texto fora de contexto, nós precisamos ter, eu estou fazendo isso aqui provisoriamente, para que a gente consiga entrar no contexto, por uma linha ou por uma trilha que nós vamos previamente sinalizar, ok? Mas se você pega essa parte B do versículo 2 fora de contexto, você fica sem muita informação, porque ele diz ali um para já dá a ideia de que havia um enunciado antes, para que sejam capazes. Está me dizendo também que eu posso ser capaz de experimentar, e pode ser que eu não seja capaz. Porque está dizendo algo antes, que me capacita a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a primeira coisa que você tem que aprender, já lendo esta parte, é que pode ser que você não esteja capaz de aproveitar isso. É verdade ou não? Porque tem um para que vocês sejam capazes. Já parou para pensar o que é que te incapacita de provar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Já parou para pensar o que é na sua vida que te torna incapaz de viver isso?
melhor. Já quais são as coisas que te tornam capaz de usufruir dessas coisas de Deus? Porque tem. Porque tem. Esqueci de apresentar o meu pastor querido Eliel aqui para a igreja. Está nos visitando hoje. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Era para você vir aqui dar uma saudação, mas na próxima. Esqueci. Para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, solta o texto que vem antes, Guilherme Mateus, por favor. Aqui tem uma explicação interessante. Se você estava aí na sua cabeça raciocinando e dizendo, o que é que me faz poder usufruir dessas coisas? Aí você lê o texto todo, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela inovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar. Então, para que eu seja capaz de experimentar qual é a boa, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, não tomar a forma desse mundo. Na tradução Almeida Revista e Atualizada diz, não vos conformeis com este mundo. E não é se conformar no sentido, estou conformado. No grego é tomar a forma, conformar. Tipo, você é uma forma, ou melhor, você seria o bolo e entra numa forma do mundo e toma a forma dele. Então, o que o texto está dizendo é, não tome a forma deste mundo. Se você quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não tome a forma desse mundo. Primeira coisa. Samuel, e o que é tomar a forma desse mundo? Muito simples. Daqui a pouco eu explico. Vamos para a segunda coisa. A segunda coisa é, não só tome a forma desse mundo, mas se transforme. Você está percebendo que ele está dizendo que para você ser capaz de usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que ter uma transformação. Aonde? Onde tem que ter essa transformação? Na sua. Você tem que se transformar como um todo, partindo da renovação da sua mente. Então você já percebeu que a nossa conversa hoje tem a ver com a sua mente. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os seus maiores problemas e a impossibilidade de você resolver, renove a sua mente. Mas Samuel, o que é renovar minha mente? Como ela está e para onde ela deve ir, o que ela é e o que ela deve passar a ser. Porque renovação pressupõe uma mudança de estado, não é isso? Você está de um jeito, tem que ficar de outro. Você é de uma forma e tem que ser de outra. Você caminha numa direção e tem que caminhar em outra. Renovação pressupõe um upgrade, uma atualização do sistema, uma reciclagem, um novo entendimento a respeito de algo. E aí você tem que entender isso. Para você entender isso melhor, até aqui tudo bem? Vamos ver se você conseguiu enumerar quais são as duas coisas que você precisa fazer para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, não ter o padrão do mundo. Segundo, renovar sua mente. Até aqui tudo bem? Por favor, vamos para o versículo 1. Esse é um culto de domingo de manhã, por exemplo. Você louva o Senhor, você entra no Santo dos Santos, aí você sente a presença de Deus no seu coração, aí você vai transcendendo, e aí você vai sentindo coisas que a sua carne não sente. Vamos chamar isso de culto irracional, não no sentido de burro, mas no sentido de não palpável, não consciente, muito mais ligado à transcendência do Espírito do que necessariamente ao seu raciocínio lógico. E um culto racional seria uma forma lógica de ver as coisas e de se viver. Olha que interessante.
Paulo escrevendo para os romanos, dizendo assim, ó, vocês não devem só levantar as mãos, não. Vocês não devem só cantar musiquinhas emotivas, não. Vocês não devem só sair do culto e dizer, esse culto foi uma bênção, estou cheio. O que Paulo está dizendo aos romanos e a você é, você tem que raciocinar, filho. Você tem que pensar. Você tem que fazer com que as coisas façam sentido na sua cabeça. Esse é o culto racional. E o que é que ele está chamando de culto racional? Oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Então a gente já está construindo um princípio muito bem estabelecido. Eu quero provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero. Para isso eu preciso não me conformar com esse mundo. Para isso eu preciso renovar a minha mente. E eu faço isso oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo. Samuel, tá bom. Nós demos mais um passo. Mas para mim ainda não está claro. Ok. Vamos deixar mais claro? Então solta por favor o versículo 3. Isso é Romanos 12, 1, que a gente acabou de ler. 2, que nós já lemos. E o versículo, vamos começar do 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eita! Parece que agora deu um nó. Porque estava tudo indo bem. Eu entendi que eu tenho uma meta nesse texto, que é provar dessa boa vontade de Deus, dessa coisa agradável e perfeita. Eu descobri também que eu preciso não me conformar com esse mundo, não ter a forma dele. Descobri que para isso eu preciso sacrificar a mim mesmo. Mas ele vem falar aqui de ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Isso tudo é o mesmo texto. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Pronto, olha para mim agora. Vou te explicar. É que tem coisas na Bíblia que a gente lê errado. Às vezes a gente lê coisas se fazendo valer de uma cultura evangeliquez, que parece que já traz a tradução pronta no pacote. E olha só, o irmão Paulo está dizendo que você tem que pensar, você tem que raciocinar. Amém? E aí você tem que entender o seguinte. Quando eu leio um texto desse e digo assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, você pensa logo em quê? Fala uma palavrinha aí que eu sei que você pensa quando você lê isso. Eu vou repetir 3 vezes e você vê se vem uma palavra na sua cabeça. Olha para mim. Olha para mim. Não tenha de você mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Você pensa em que palavra? Soberba. Qual foi a outra? Campo de achar que a sua vida tem que ser de um jeito que muitas vezes não é possível que ela seja. Achar de você, presta atenção para você não se perder, hein? Você vai ficar lá atrás e eu vou caminhar, vem comigo. Pensar de si mesmo além do que se deve, pode estabelecer padrões na sua vida que você terá que conquistar. Eu vou explicar. Se você acha que você tem, por exemplo, você tem que ter uma condição financeira melhor do que o seu vizinho, você estabeleceu um padrão. Se você acha que você tem que ser no seu trabalho melhor do que os seus colegas de trabalho, e você tem que alcançar uma posição, um cargo que os outros não têm, você estabeleceu um padrão para a sua vida. E sabe o que acontece quando você estabelece esse padrão? Pronto,
bem-vindo ao time. Você vai viver a sua vida em função daquele padrão. Está me acompanhando? Então, todas as vezes que você pensa de você algo além do que deveria pensar, você estabelece uma trilha, você estabelece um caminho, você estabelece uma série de demandas que ou você faz, ou você se considera aquém de você mesmo, e isso, pelo amor de Deus, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer ir se encontrar com os amigos, tendo sobre si um conceito mais elevado do que o que aprendam. Seu filho pede, elas estão ligadas às coisas que você quer ter para que os outros vejam. É ou não é verdade? A última, não é a primeira coisa que você pensa, caramba, eu vou ter que ficar no ponto de ônibus esperando o buzu. A primeira coisa que você pensa é, como que eu cheguei em casa, os meus vizinhos todos chegando de carro e eu de pé. E isso começa a gerar em você medos, angústias. Então, um terceiro sintoma que mostra que você se esbarrou no versículo 3 de Romanos, é você ter medo da vida que você estabeleceu para você mesmo, além do que você devia. E esse medo está destruindo o emocional das pessoas. Está destruindo. Esse medo está destruindo os nossos adolescentes, que tem medo do pai achar que ele não presta, porque ele não passou no concurso tal ou no vestibular tal. Essa nossa geração de hoje, então, ela está pilhada. Ela chora quando tira nota baixa. Na minha época, quando a gente tirava nota baixa, os meus amigos faziam gozação e eu ria. Não sei se vocês eram dessa época. A gente tirava onda, estudou versículo isolado, e aqui também a gente já aprendeu que a gente não pega versículo isolado, a gente não usa um texto fora de contexto, nós precisamos ter, eu estou fazendo isso aqui provisoriamente, para que a gente consiga entrar no contexto, por uma linha ou por uma trilha que nós vamos previamente sinalizar, ok? Mas se você pega essa parte B do versículo 2 fora de contexto, você fica sem muita informação, porque ele diz ali um para já dá a ideia de que havia um enunciado antes, para que sejam capazes. Está me dizendo também que eu posso ser capaz de experimentar, e pode ser que eu não seja capaz. Porque está dizendo algo antes, que me capacita a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a primeira coisa que você tem que aprender, já lendo esta parte, é que pode ser que você não esteja capaz de aproveitar isso. É verdade ou não? Porque tem um para que vocês sejam capazes. Já parou para pensar o que é que te incapacita de provar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Já parou para pensar o que é na sua vida que te torna incapaz de viver isso? Ou melhor, já parou para pensar quais são as coisas que te tornam capaz de usufruir dessas coisas de Deus? Porque tem. Porque tem. Esqueci de apresentar o meu pastor querido Eliel aqui para a igreja. Está nos visitando hoje. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Era para você vir aqui dar uma saudação, mas na próxima. Esqueci. Para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, solta o texto que vem antes, Guilherme Mateus, por favor. Aqui tem uma explicação interessante. Se você estava aí na sua cabeça raciocinando e dizendo, o que é que me faz poder usufruir dessas coisas? Aí você lê o texto todo, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar. Então, para que eu seja capaz de experimentar qual é a boa, e comprovar a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, não tomar a forma desse mundo. Na tradução Almeida Revista e Atualizada diz, não vos conformeis com este mundo. E não é se conformar no sentido, estou conformado. No grego é tomar a forma, conformar. Tipo, você é uma forma, ou melhor, você seria o bolo e entra numa forma do mundo e toma a forma dele. Então, o que o texto está dizendo é, não tome a forma deste mundo. Se você quer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não tome a forma desse mundo. Primeira coisa. Samuel, e o que é tomar a forma desse mundo? Muito simples. Daqui a pouco eu explico. Vamos para a segunda coisa. A segunda coisa é, não só tome a forma desse mundo, mas se transforme. Você está percebendo que ele está dizendo que para você ser capaz de usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que ter uma transformação. Aonde? Onde tem que ter essa transformação? Na sua? Você tem que se transformar como um todo, partindo da renovação da sua mente. Então você já percebeu que a nossa conversa hoje tem a ver com a sua mente. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os seus maiores problemas e a impossibilidade de você resolver os seus maiores problemas está na sua mente. Tudo está aqui nesse campo, onde a sua mente raciocina e vê coisas, e pensa coisas, e determina como será a sua vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, básica. Explicar uma coisa básica para você. São os seus pensamentos, suas formas de ver as coisas. Está olhando para mim? São os seus pensamentos, são as suas formas de ver as coisas, que determinarão como será a sua vida. É por isso que a Bíblia aqui está lhe dando uma dica muito importante. Quer que as coisas deem certo para você? Renove a sua mente. Mas Samuel, o que é renovar minha mente? Como ela está e para onde ela deve ir, o que ela é e o que ela deve passar a ser. Porque renovação pressupõe uma mudança de estado, não é isso? Você está de um jeito, tem que ficar de outro. Você é de uma forma e tem que ser de outra. Você caminha numa direção e tem que caminhar em outra. Renovação pressupõe um upgrade, uma atualização do sistema, uma reciclagem, um novo entendimento a respeito de algo. E aí você tem que entender isso. Para você entender isso melhor, até aqui tudo bem? Vamos ver se você conseguiu enumerar quais são as duas coisas que você precisa fazer para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, não ter o padrão do mundo. Segundo, renovar sua mente. Até aqui tudo bem? Por favor, vamos para o versículo 1. Versículo 1. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que é culto racional? O que é, vamos melhorar, o que é um culto irracional? É um culto onde só tem gente burra participando? Não deve ser isso, né? Então, se você vai fazer uma análise mais profunda do texto, você vai descobrir que talvez o que o escritor esteja dizendo é que um culto irracional é aquele que acontece no mundo espiritual e que não necessariamente a sua mente está dando conta do que está acontecendo. É quando você mergulha. Esse é um culto de domingo de manhã, por exemplo. Você louva o Senhor, você entra no Santo dos Santos, aí você sente a presença de Deus no seu coração, aí você vai transcendendo, e aí você vai sentindo coisas que normalmente a sua carne não sente. Vamos chamar isso de culto irracional, não no sentido de burro, mas no sentido de não palpável.
não consciente, muito mais ligado à transcendência do espírito do que necessariamente ao seu raciocínio lógico. E um culto racional seria uma forma lógica de ver as coisas e de se viver. Olha que interessante. Paulo escrevendo para os romanos, dizendo assim, ó, vocês não devem só levantar as mãos, não. Vocês não devem só cantar musiquinhas emotivas, não. Vocês não devem só sair do culto e dizer, esse culto foi uma bênção, estou cheio. O que Paulo está dizendo aos romanos e a você é, você tem que raciocinar, filho. Você tem que pensar. Você tem que fazer com que as coisas façam sentido na sua cabeça. Esse é o culto racional. E o que é que ele está chamando de culto racional? Oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Então a gente já está construindo um princípio muito bem estabelecido. Eu quero provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero. Para isso eu preciso não me conformar com esse mundo. Para isso eu preciso renovar a minha mente. E eu faço isso oferecendo o meu corpo em sacrifício vivo. Samuel, tá bom. Nós demos mais um passo. Mas para mim ainda não está claro. Ok. Vamos deixar mais claro? Então solta por favor o versículo 3. Isso é Romanos 12, 1, que a gente acabou de ler. 2, que nós já lemos. E o versículo, vamos começar do 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eita! Parece que agora deu um nó. Porque estava tudo indo bem. Eu entendi que eu tenho uma meta nesse texto, que é provar dessa boa vontade de Deus, dessa coisa agradável e perfeita. Eu descobri também que eu preciso não me conformar com esse mundo, não ter a forma dele. Descobri que para isso eu preciso sacrificar a mim mesmo. Mas ele vem falar aqui de ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Isso tudo é o mesmo texto. Mas ao contrário. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Pronto, olha para mim agora. Vou te explicar. É que tem coisas na Bíblia que a gente lê errado. Às vezes a gente lê coisas se fazendo valer de uma cultura evangeliquez, que parece que já traz a tradução pronta no pacote. E olha só, o irmão Paulo está dizendo que você tem que pensar, você tem que raciocinar. Amém? E aí você tem que entender o seguinte. Quando eu leio um texto desse e digo assim, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, você pensa logo em quê? Fala uma palavrinha aí que eu sei que você pensa quando você lê isso. Eu vou repetir 3 vezes e você vê se vem uma palavra na sua cabeça. Olha para mim. Olha para mim. Não tenha de você mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Você pensa em que palavra? Soberba. Qual foi a outra? Orgulho. Gente, vocês são inteligentes demais. É isso mesmo. Porque à primeira vista, ter de si mesmo um conceito mais elevado, além do que se deve ter, a gente pensa em orgulho e soberba. Mas calma. Pense também que há muitos males que estão sendo trazidos sobre sua vida. Porque quando você pensa algo mais elevado de si mesmo, você entra num campo muito perigoso,
que é achar, vocês estão certos, soberba e orgulho, mas isso te leva para um campo de achar que a sua vida tem que ser de um jeito que muitas vezes não é possível que ela seja. Achar de você, presta atenção para você não se perder, hein? Você vai ficar lá atrás e eu vou caminhar, vem comigo. Pensar de si mesmo além do que se deve, pode estabelecer padrões na sua vida que você terá que conquistar. Eu vou explicar. Se você acha que você tem, por exemplo, você tem que ter uma condição financeira melhor do que o seu vizinho, você estabeleceu um padrão para a sua vida. Se você acha que você tem que ser no seu trabalho melhor do que os seus colegas de trabalho, e você tem que alcançar uma posição, um cargo que os outros não têm, você estabeleceu um padrão para a sua vida. E sabe o que acontece quando você estabelece esse padrão? Pronto, bem-vindo ao time. Você vai viver a sua vida em função daquele padrão. Está me acompanhando? Então, todas as vezes que você pensa de você algo além do que deveria pensar, você estabelece uma trilha, você estabelece um caminho, você estabelece uma série de demandas que ou você faz, ou você se considera aquém de você mesmo, e isso, pelo amor de Deus, ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer ir se encontrar com os amigos da escola do 5º ano, sabe aqueles encontros que tem? Hoje em dia com o WhatsApp, então, rola demais. Vamos nos encontrar, sabe aqueles encontros? No que deu. Aí vai os amigos, aí você vai lá, e um virou advogado e passou no concurso para juiz, outro virou médico, e você olha assim, vixe, eu nem me formei. Não, você não quer. Você não quer se confrontar com aquilo que diz que você é menos do que você deveria ser. E aí começa a surgir alguns pensamentos e alguns sentimentos terríveis dentro de você. Vou começar a dar diagnósticos aqui. Vou começar a dar diagnósticos. Primeiro diagnóstico: inveja. Tem gente que não sabe o que é inveja. Tem gente que pensa que inveja é cobiçar a coisa do outro. O cara comprou um carro, eu quero o carro dele. Isso não é inveja, isso é cobiça. Inveja é bem pior que isso. Inveja é quando você fica triste porque o outro conseguiu uma coisa que você não tem. Quem já sentiu isso aqui levantando? Não precisa? Fica quietinho aí. Sabe quando você queria muito trocar de carro, ou você queria muito passar num concurso, ou você queria muito aquele emprego, e a pessoa que está ali do seu lado conseguiu. E aí o seu coração entenebrece. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe. Aí você vê a Bíblia dizendo assim, alegre-se com os que se alegram. Você fala, Jesus, é difícil. Porque eu estou triste porque ele conseguiu. Inveja. Não, você é crente, você disse que você não pode ter inveja. Mas Tony ensinou para a gente aqui como é que você fala. Você troca o nome e fala assim, eu estou sentindo um leve desconforto. Pronto, aí você troca o nome e fica tudo certo. Mas isso é um sintoma, sabe de quê? Aí parece ser uma pregação hoje é sobre inveja. Não, a pregação não é sobre inveja. Eu estou mostrando dentro do seu coraçãozinho, corrompidinho, que a Bíblia diz que é corrompido, que a Bíblia diz que já nasceu corrompido, inclusive. Eu estou mostrando que o seu coraçãozinho, quando tem esses sentimentos, tem uma raiz por trás disso. Isso é só um galho. Essa invejazinha aí. Não, e as pessoas agora inventaram, agora não, já tem um tempo, inventaram uma tal de inveja santa. Gente, esse evangelho é poderoso, ele converteu até a inveja. A inveja ficou santa. Você sabe o que é inveja santa? Eu vou explicar. Inveja mundana é quando você é quando você fica triste porque as pessoas conquistaram coisas que você não conquistou. Inveja santa é quando essas coisas têm a ver com o reino. Tipo, a pessoa ganhou o dom de línguas e eu não. É inveja santa. Não, eles dizem que é outra coisa, mas para mim é isso. Eles dizem que inveja santa é quando você está feliz por irmão e você também queria. Não, isso é coisa do diabo. Inveja santa é quando o irmão vem aqui, conta um testemunho
e ele disse que ele orou, e caiu não sei quantos milhões na conta dele para pagar todas as dívidas dele, e você fala assim, eu aqui, Senhor, devendo só R$1.000, parece que não vem de lugar nenhum. Fala, Deus! Não, porque Deus tem dessas coisas, né? Eu não sei o que é mais fácil para você, resolver sua conta de luz ou aqueles milhões lá. Aí fala, inveja santa, Senhor. Mas a verdade é que parece que aquilo é um problema em si mesmo, pontual. Não, ele tem uma raiz. A raiz está aqui. A raiz, sabe onde isso começou? É você achar de si mesmo além do que você devia. Começou aí. Outro sintoma. Tá bom, você não fica triste quando o outro ganha, você é um cara mais evoluído, igual a mim. Ai. Sabe de nada, inocente. Mas vamos lá. Você não ficou triste. Mas você estabeleceu uma meta. Você estabeleceu uma meta cruel. Que diz o seguinte: se eu não tiver determinado padrão, eu não vou ser feliz, ou não vou fazer a minha mulher feliz, ou não vou fazer os meus filhos felizes. Você está pensando de você está fazendo sobre si um conceito mais elevado do que o que deveria. E eu não estou falando de inveja agora, estou falando de cobiça. Agora você sabe qual é uma coisa, qual é outra. Tá, você pode, empresarialmente, porque assim, a arte satânica do mundo é transformar em business palavras que para a Bíblia é só pecado. Então, vou ensinar a vocês 10 passos para transformar pecado em business. Você chama uma coisa que a Bíblia chama de cobiça e você transforma por você tem que ter ambição. E aí você troca por ambição, fica tudo bonito. Você tem que ter foco, metas. Você tem que estabelecer metas e cumpri-las. Eu vou dizer para você o que é meta. Desculpe, empresários, eu também sou, eu sei o que é isso. Meta é um desenho que eu vi quando eu era pequeno, acho que essa geração não viu. Era Corrida Maluca. Vocês lembram da Corrida Maluca? Quem é a Corrida Maluca? Vai entregar a idade. Oh, tudo velhinho. Corrida Maluca. Tinham vários carros, ou várias naves e tal. Era uma corrida no espaço, não era? Me ajudem a lembrar, vocês que têm mais idade que eu. Aí, tinha uma nave que me chamava muita atenção. Ela era movida por uma engrenagem que tinha um animal. Quem lembra qual era o animal? Era o rabugento? Tu é velho, viu, velho? O rabugento ficava correndo. Não era o rabugento, tinha um animal na frente do rabugento, não era? Era o rabugento mesmo. Não sei. Alguém ficava correndo numa esteira para fazer a nave andar. Só que quem quer ficar rodando numa esteira para fazer uma engrenagem funcionar o tempo inteiro? Ninguém. Aí ele tinha uma vara de pescar que colocava na frente da pessoa que corria uma meta. E qual era essa meta? Era algo que era uma comida? Era o quê? Quem lembra? Era uma comida. Aí ele colocava uma comida na frente, e esse bicho ficava na esteira, e ele correndo atrás da comida. Só que a esteira era uma esteira. Então ele nunca chegava lá. Deu para entender a lógica? Então ele corre, achando que está indo em direção à comida, e ele não está indo em direção à comida, a comida nunca será alcançada. Ele está fazendo uma engrenagem funcionar. Isso são as metas. Quando a sua empresa estabelece... Quem aqui não já passou por isso? Vem cá. Você que trabalha no ramo empresarial, você que trabalha cumprindo metas. Seu chefe diz assim, a sua meta é esse mês vender 1000. E você vai ganhar uma comissão. Aí você, pau, bateu 1000. Aí ele vira para você e fala assim, parabéns. Como você é um ótimo funcionário, vou aumentar a sua comissão. Mas tem um detalhe, a sua meta agora é 2000. E a meta está sempre crescendo. Porque há um complô no universo, dizendo que os seus objetivos precisam ser conquistados, dizendo que o seu padrão de vida não pode
ser menor do que o que você estabeleceu para você, e você sempre estabelece um maior do que o que você deveria. E aí você precisa bater meta, e bate meta, e bate meta, e bate meta. Sintoma, inveja. Sintoma, cobiça. Outro sintoma. Entenda-se por cobiça. Porque, gente, às vezes a cobiça, ela não é feinha assim, não. A cobiça, às vezes, não é tipo, meu irmão, você comprou um iPhone 7. Eu queria seu iPhone 7. Não, a cobiça, ela vem travestida de uma cultura que diz assim, eu preciso ter esse mínimo aqui para eu ter dignidade. Porque todas as pessoas que estão ao meu redor têm um carro digno para andar, têm uma casa digna para morar. Aí você começa a estabelecer um padrão e você descobre que para você atingir aquele padrão, você tem que ralar a vida inteira. E eu não estou dizendo que isso é pecado, não. Eu não estou dizendo que não é legal ter um carro bom. Eu quero ter um carro bom. Quem quer ter um carro bom, levanta a mão. Quem não levantou a mão, me dá o seu, por favor, que eu estou aceitando. Eu quero ter um carro bom. Eu quero ter um apartamento. Eu quero, sim. O problema não está nestas conquistas. O problema está quando essas coisas, elas têm o objetivo de fazer com que você ache que a sua vida se resume apenas nisso. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí você tem um terceiro sintoma. E esse está gerando doenças. Medo. Você invejou o outro e o padrão do outro. Tá bom, você não invejou, mas você teve ambição por ter um padrão que o mundo estabeleceu. E aí, quando você não consegue cumprir a meta, você fica com medo. Você fica com medo da sua mulher não te amar mais porque você não conseguiu botar comida dentro de casa. Você fica com medo de seus filhos não te respeitarem porque você não foi o pai que deu Play 4 quando ele pediu. Porque o pai não tem uma praga maior do que o seu filho virar para você e dizer assim, filhos, aprendam isso. Aprendam. Seu filho pede uma coisa a você, aí você fala, filho, eu não estou tendo condição, mas na minha escola todo mundo tem. Quem já ouviu isso? Deixa eu falar para você uma coisa, a maioria, presta atenção, já falei isso aqui um domingo desse aí passado, só que não explorei o assunto. A maioria das crises de ansiedade, depressão, elas estão ligadas às coisas que você quer ter para que os outros vejam que você tem. Eu lembro que eu falei assim, quando você não conseguiu pagar as prestações do seu carro, e parece que vão levar ele. Quem já passou por isso aqui? Epa, não precisa se expor. Quando você tem que vender seu carro, ou quando você não consegue comprar seu carro, seja lá o que for, você pensa muito mais nas pessoas que têm carro e você não, do que propriamente na logística que você terá para andar de ônibus. É ou não é verdade? Não é a primeira coisa que você pensa, caramba, eu vou ter que ficar no ponto de ônibus esperando o buzu. A primeira coisa que você pensa é como que eu cheguei em casa, os meus vizinhos todos chegando de carro e eu de pé. E isso começa a gerar em você medos, angústias. Então, um terceiro sintoma que mostra que você se esbarrou no versículo 3 de Romanos, é você ter medo da vida que você estabeleceu para você mesmo, além do que você devia. E esse medo está destruindo o emocional das pessoas. Está destruindo. Esse medo está destruindo os nossos adolescentes, que tem medo do pai achar que ele não presta, porque ele não passou no concurso tal ou no vestibular tal. Essa nossa geração de hoje, então, ela está pilhada. Ela chora quando tira nota baixa. Na minha época, quando a gente tirava nota baixa, os meus amigos faziam gozação e eu ria. Não sei se vocês eram dessa época.
A gente tirava onda porque não estudou, que estava fazendo o quê, rapaz? Hoje em dia é motivo dos adolescentes terem depressão. Ei, filhos, ó, não é para ficar rindo, não. É para tirar nota alta. Isso aqui é conversa de adulto, tá? Não se meta, não. Mas assim, não estou dizendo que não deva haver uma responsabilidade, mas as cargas estão muito mais pesadas e mais elevadas. E aí você vê adolescentes depressivos, com medo de não conseguir, com medo porque o outro foi e eu não, com medo porque ele conseguiu aquela vaga e eu não. E isso faz a pessoa paralisar e entrar numa crise. Olha só, Romanos 3 resolveu isso para você há 2000 anos atrás. Você está estabelecendo coisas para a sua vida, além do que você deveria. E você sabe o que é isso? Isso será explicado melhor em Romanos antes. Romanos antes é Romanos 8. Abre aí Romanos 8 para você entender melhor. Romanos 8. Aí é aquela parte que eu falei que muitas vezes a gente lê a Bíblia baseada nos nossos paradigmas evangeliqueis. Presta atenção no que eu quero dizer. Quando você lê carne, você pensa logo em quê? Pecado. A carne é fraca. Quando eu penso em carne, eu penso numa batalha que a Bíblia diz que eu travo a minha carne e o meu espírito. Então, carne para mim é tudo aquilo que me prende aqui nessa vida terrena e que me impede de viver o alto. Que a Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas do alto. Então, Romanos 8 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Lembra que eu comecei dizendo que o problema estava aqui na mente? Lembra que Romanos começa dizendo que você tem que renovar a sua mente? Porque a sua mente não pode estar voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, renovar a sua mente. Veja que Paulo começa esse assunto em Romanos 8, e ele culmina lá em Romanos 12, dizendo assim: você precisa renovar a sua mente. Renovar a sua mente é transportar a sua mente para a pauta, para a agenda do Espírito. E tirar a sua mente da agenda da carne. E tirar a sua mente da agenda do cotidiano que diz a você quem você deve ser, e na maioria das vezes é maior do que o que deveria. Está compreendendo? Está conseguindo caminhar comigo até aqui? Mas quem vive de acordo com o Espírito passa por 6. A mentalidade da carne é morte. Gente, esse estabelecimento de si mesmo, esse estabelecer a vida baseada em coisas terrenas, vai matar você. Vai matar você. Ou você acaba com isso hoje, ou você vai morrer. Porque não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é Paulo, na Bíblia. A mentalidade da carne é morte. E aí você precisa compreender isso. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Em Romanos 1, em Romanos 2, 12, versículo 2, você aprendeu que você pode aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no versículo 1, você aprendeu que para isso você precisa agradar a Ele primeiro, deixando o seu corpo como sacrifício vivo. E ele está dizendo que deixar o seu corpo como sacrifício vivo é não viver a vontade da carne, porque senão você não vai agradar a Deus. Está conectado para você isso aí? Porque para mim está tudo conectado. Romanos 8, Romanos 12, está tudo conectado. Versículo seguinte. Foi só até o 8, não foi? É isso aí.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora vamos lá. Samuel, me ajude. Por favor. Como eu me livro disso? Quem me livrará do corpo desta morte? Quero te dar 3 dicas nesses últimos minutos que ainda tenho. 3 dicas. 3 dicas. Até aqui, você já aprendeu que viver conforme o mundo determinou que você viva, vai te matar. Estabelecer sobre você coisas além do que você deveria, vai te matar. Então agora eu quero te dar 3 dicas de como você sair disso. Mas antes, eu quero ler um texto que vai provar para você. Eu posso usar uma palavra feia? Me permitam. Eu vou usar uma palavra feia. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta. Mas essa palavra, ela tem uma conotação necessária para o que eu vou dizer. E eu quero usar ela porque ela precisa expressar qual é o fim da vida daqueles que vivem uma vida na carne. Então eu vou falar a palavra. As desgraças, palavra feia, né? Os mais velhos, então, minha avó falava, meu filho, não fala o nome da engraça, não. Minha avó dizia assim. Mas desgraça é uma tragédia com requinte espiritual, parece, né? Uma coisa. Mas as desgraças que acontecem na vida das pessoas, presta atenção, as desgraças que acontecem na maioria dos casamentos, as desgraças que acontecem nos relacionamentos, as desgraças que acontecem nas relações entre filhos e pais, as desgraças que acontecem no relacionamento do trabalho, estão todas ligadas aos seus desejos da carne. Quem disse isso? Não foi eu, não. Sabe quem disse isso? Meu amigo Tiago. Meu amigo Tiago, capítulo 4, versículo 2. Gente boa ele. Olha o que ele disse. Tiago 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Falei a verdade ou não? Eu vou repetir, acho que você não ouviu direito. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, olha a palavrinha mágica aí. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Ô marido, eu não sei porque eu gosto de bater em marido. Eu gosto de bater em marido, deve ser porque eu me conheço. Quais são as mulheres dessa igreja que gostam de mim aí? Levanta a mão. Dá um glória a Deus aí. Amém. Eu gosto de bater em marido porque eu me conheço. Ô maridos, muitas vezes você acaba com o seu casamento porque você não ouviu o Tiago. Porque você estabeleceu padrões para você, além do que deveria. E aí você quer conquistar aqueles padrões. E aí você faz isso no seu trabalho, você faz isso na sua vida pessoal, você faz isso com o seu corpo, e aí você quer fazer com a sua esposa. E aí você coloca nela padrões que ou ela faz, ou você não vai ser feliz no seu casamento, porque a tua esposa não te faz feliz. É verdade ou não? Você está se achando quem? E é por isso que parece que às vezes tem convertido que parece que não é convertido. Porque diz que creu em Jesus, diz que se batizou, diz que se converteu, mas ainda é capaz de não aprender que ele foi colocado como um marido dentro de casa para proteger a esposa e não para humilhar e fazer com que ela sofresse. Você foi colocado para dar segurança à sua esposa.
Você não foi colocado para trazer sobre a vida dela infortúnio. Deus não escolheu você para colocar sobre a vida da sua esposa uma desgraça. Está repreendido em nome de Jesus. Porque essas guerras vêm dessas paixões que guerreiam dentro de você. Você olha para você e diz, você sabe qual é uma palavra que eu odeio? E fujo dela como o diabo foge da cruz. Se é que o diabo foge da cruz. Eu mereço. Porque eu mereço isso. Porque eu mereço aquilo. Todas as vezes que você disser para você essa frase, eu mereço, alguém do seu lado vai sofrer. Grave isso. Todas as vezes que você disser, eu mereço, alguém do seu lado vai sofrer. Porque para você conseguir o que você merece, pessoas serão sacrificadas. Cuidado. Muito cuidado nessa hora. Então, o auge das contendas, das guerras, é um ser humanozinho qualquer dizer, eu tenho desejos e quero cumpri-los, e quero estabelecê-los, porque eu mereço, porque eu tenho um padrão sobre mim mais elevado do que o que deveria. Então agora eu quero te dar as 3 dicas, para a gente finalizar. 3 dicas para você não cair nessa armadilha. 3 dicas para você não ser vítima da carne, que te faz ter uma vida aprisionada. A primeira dica, quase que já aconteceu, creio eu e espero em Deus. A primeira dica é enxergar isso. Se você não conseguir enxergar, se você não conseguir se ver envolvido nesse processo, você vai achar que sua vida está normal. A primeira coisa que você precisa fazer é enxergar na sua vida quais são os desejos. Presta atenção, isso é exercício, dever de casa. Você vai levar para casa esse exercício. Dever de casa. Você vai listar no seu caderninho, no seu bloco de notas, onde quer que você queira anotar, quais são os desejos da sua vida que você estabeleceu, que estão sendo uma engrenagem para toda a sua vida girar em torno daquele desejo. Você deu para entender? O que é que você colocou como meta na sua vida, que você está percebendo que esposa, filhos, 24 horas do dia, sua energia, tudo está caminhando em torno daquele desejo. Você tem que enxergar ele. Quando você enxergar isso, você vai descobrir que você está vivendo num loop. Você está acordando, indo para a rua e voltando para casa. Acordando, indo para a rua, voltando para casa. Acordando, indo para a rua, voltando para casa. Acordando. Eu sei, eu tenho gingado. Você acorda, volta para a rua, volta para casa, vivendo um loop em torno de algo que você estabeleceu para a sua vida. E normalmente, este algo é o que vai fazer você, igual aquela navezinha lá da corrida maluca, vai fazer você ficar atrás dele a vida inteira. Enxergue, identifique. Segunda dica. Essa dica é muito boa. Essa dica é muito boa. Enxergou, descobriu, percebeu que a sua vida está rodeando em torno de um objetivo muito terreno e está desproporcional porque toda a sua energia está sendo gasta em cima disso. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a andar com pessoas que você descobriu que não vivem essa vida. Que você descobriu que a vida dela tem mais sentido no reino. Sabe, talvez você esteja achando até que eu mudei o assunto e que isso é um periférico muito vago em relação ao que a gente está dizendo. Mas, se tem uma coisa que é dominante na relação humana, são pessoas influenciando a gente o tempo inteiro. Você é um ser humano que quando alguém senta perto de você e diz assim, não, cara, importante a gente viver a vida, curtir, nós temos que aproveitar, nós temos que
a gente tem que correr atrás dos nossos desejos e tal. Você sai balançado daquela relação e diz assim, é mesmo. É mesmo. Aí você encontra com outro e diz assim, não, cara, a gente não pode dar vazão aos nossos interesses, a gente não pode dar vazão às nossos desejos, a gente tem que se preocupar mais com as coisas de Deus. Você fala, é mesmo. Aí daqui a pouco você encontra outro e fala assim, não me preocupo com essas coisas não, eu preciso descansar minha mente, porque é muita coisa para você. É mesmo. Então você é essa pessoa, que dependendo de com quem você anda, você começa a seguir trilhas. Então se nós somos assim, se você quer ser assim, ande com pessoas que vão te levar para cima. Não ande com pessoas que vão influenciar você para o mal. Em Provérbios diz que o tolo anda com aqueles que levam ele para a burrice, mas aqueles que andam com sábios vão para o bem. Então todas as vezes que você caminhar com pessoas que vão levar você para baixo, desconfie, pule fora e fale, eu preciso estar no meio de pessoas que enxergaram que a vida é algo além do que aquilo que eu estou vivendo. Essa é a segunda dica. Terceira e última. Queria que você ficasse de pé, para a gente ouvir a terceira dica. A terceira dica que eu queria dar para você, essa é um pouco mais complicada, mas extremamente necessária. Olha que você precisa romper barreiras aqui. Você precisa romper fortalezas da mente que foram colocadas para você, para que você acreditasse que a sua vida deveria ser de um jeito. E essa sua vida não pode ser desse jeito. E aí você aprendeu que você tem que enxergar isso. Você aprendeu que você tem que fazer você tem que dar uma manutenção a isso. Você aprendeu que você tem que ter cuidado com pessoas que você anda. E agora você precisa aprender que para romper definitivamente essa barreira, para que você consiga sair dessa esfera de viver uma vida na carne, você vai ter que virar para Jesus e dizer assim, Senhor, eu estou pronto para passar para um novo estágio. E calma aí. Porque passar por esse estágio de renovação da mente, passar por esse estágio, para esse estágio, de ser transformado, porque seus olhos se abriram, a gente leu que você vai precisar de sacrifício. Vai precisar de um sacrifício vivo. Você sabe o que era sacrifício? Sacrifício é quando você matava um animal em sacrifício. E aqui a gente está falando de não um sacrifício morto. A gente está falando de um sacrifício vivo. Você vai ter que dizer assim para Jesus, Jesus, eu descobri uma coisa. Eu finalmente descobri uma coisa. Eu descobri que a minha vida não vai ter sentido, e eu vou ter muitas angústias, eu vou ter muitos pesos no coração, eu vou ter muitas tristezas, se eu não romper essa caminhada de cuidar de mim mesmo, de estabelecer as minhas metas, que são geralmente acima das que deveria ser. Eu descobri, Senhor, que a vida está além disso. E para eu fazer isso, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que parar. Um poeta baiano, um profeta desse mundo, falou uma coisa muito interessante. Uma frase que marcou a minha adolescência. E eu hoje uso ela no Evangelho.
O nome desse poeta baiano, profeta do mundo, era Raul Seixas. Ele era um profeta do mundo. Não tinha os profetas de Baal, Raul Seixas era o profeta do mundo. Ele disse assim: parem o mundo, porque eu quero descer. Essa frase nunca fez tanto sentido na minha vida. O que você precisa dizer para você mesmo é dizer: para a minha vida, porque eu quero descer. Para esse loop. Para essas voltas que eu estou dando em torno daquilo que eu determinei que seria a minha felicidade. Para que eu quero descer. Porque eu descobri que Jesus Cristo tem algo para eu viver que transpõe e que sobrepõe a tudo isso. Jesus Cristo tem uma vida para eu viver que as coisas não pesam no meu coração. Jesus Cristo tem um estilo de vida para eu viver, que as metas que eu não consigo bater, não me deprimem, não me fazem perder as noites. Jesus tem uma vida para eu viver, que eu não vou ficar mais incomodado se o meu vizinho comprar um carro melhor do que o meu. Eu tenho uma vida para viver, e peraí, porque você não vai conseguir engolir essa vida em 5 minutos. Essa é a palavra do domingo que vem. Samuel, que vida é essa? Como eu vivo ela? Você falou de uma vida natural, que a gente começa a correr sem nem se dar conta. E como que eu abro uma porta, atravesso e entro nesse outro loop que é o loop do reino? E como que eu começo a fazer as coisas que transformam o meu coração e que eu começo a aproveitar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Domingo que vem nós vamos conversar sobre isso. Por enquanto, você só precisa se quebrantar e dizer assim: Senhor, eu quero aprender isso. Hoje é o dia da gente denunciar o caminho errado. Domingo que vem, nós vamos apontar o caminho certo. Mas hoje é o dia do clamor, de dizer: Senhor, eu estou me sentindo prisioneiro. Senhor, eu estou me sentindo... Se você for uma dessas pessoas que se identificou com esses sintomas, eu queria orar por você hoje. Samuel, eu tenho tido medos. Talvez você não venha aqui por causa da inveja, ou por causa da ambição ou cobiça. Talvez você venha por causa do medo. O medo de não conseguir viver essa vida que você estabeleceu para você. E você não tinha descoberto que isso era uma estratégia do demônio para acabar com você e com sua família. Talvez você não tenha descoberto isso. Então, se você é uma dessas pessoas, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos cantar uma música que é uma oração que você vai fazer. E aí você vai me dizer, se você é essa pessoa, eu quero orar por você. Nós vamos conversar domingo que vem sobre, Samuel, como eu ando essa vida nova. Como eu ando, eu estou falando para crente também. Samuel, como eu me desvencilho dessa atração que a carne exerce sobre mim, de eu viver uma vida terrena que eu estabeleci para mim mesmo. E como é, principalmente, como é essa vida que eu me liberto disso, eu me liberto dessas ansiedades, eu me liberto dessas angústias, eu me liberto dessas invejas, eu me liberto dessas ambições, e eu me liberto desses medos. Esses medos que me fazem atrapalhar o meu relacionamento com a minha esposa, atrapalhar o meu relacionamento com o meu marido, atrapalhar a minha criação dos meus filhos. Como eu me liberto desse medo? A gente vai conversar sobre isso. Por hoje, você só ora e só clama e diz assim: Senhor, renova-me. Fecha seus olhos. Hoje é um clamor por renovação. Senhor Jesus. Você está precisando de um renovo? Já não quero ser. Você está precisando que alguma raiz seja arrancada do seu coração, que tem te trazido angústias, agonias. Você tem se sentido preso ou presa num loop de vida que parece que está gerando em você sentimentos mais ruins do que sentimentos bons. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero quebrar isso. Eu quero renovar isso.
ser mudado. Precisa ser mudado de verdade. Olha, você está precisando de paz. Você está precisando de paz. Você não vai aguentar essa vida. Você não vai aguentar essa vida. Você não vai conseguir estabelecer esse padrão, cumprir esse padrão que você estabeleceu para você. Isso é um engano. Esse padrão que você colocou acima de você mesmo é um engano para acabar com a tua vida. Você precisa descobrir, sabe? Você precisa descobrir o que é que faz você agradar a Deus. Tem gente mentindo para você. Tem gente mentindo para você. Adolescentes, olhem para mim. O diabo contou para vocês que se vocês não forem alguém na vida, sua mãe não vai sentir orgulho de você, seu pai não vai sentir orgulho de você, e as pessoas não vão achar que você não é ninguém. Isso é mentira. Isso é mentira. Na verdade, ele está desfocando vocês. Eles estão desfocando vocês. Você sabe por quê? Porque Deus olha para vocês. Deus olha para vocês. Eu estou falando com vocês, adolescentes. Deus olha para vocês, jovens. Deus olha para vocês e Ele tem muito desejo de extrair de dentro de vocês o que vocês têm de melhor. Sabe, Deus, está escrito em Efésios capítulo 4, Deus deu dons aos homens. E todas as vezes que vocês estão no Evangelho, esse dom, ele ecoa. E você sabe o que é esse dom? Esse dom é o que vai tornar vocês pessoas especiais no reino. Esse dom é o que vai fazer com que vocês transformem a vida de pessoas. E que as pessoas olhem para vocês e digam assim: o que é isso que ela tem? O que é isso que ela faz? O que é isso que ela fala? E que parece que muda tudo ao meu redor. Esse é o orgulho que o Pai de vocês vai ter de vocês, que é aquele que está lá no céu. Esse é o orgulho. Mas o diabo está enganando vocês, sabia? O diabo está dizendo para vocês que sua meta é outra. O diabo está dizendo para vocês que vocês têm que ser outra coisa para os pais de vocês. Os pais de vocês amam vocês. Os pais de vocês têm orgulho de vocês. Tem. Isso é mentira do diabo. Não queiram chegar como alguns aqui chegaram, que até conquistaram essas coisas que vocês estão tentando agora. E sabe o que aconteceu? Eles não ficaram mais felizes, não por isso. Eles tiveram outras dores, outros complexos, outras agonias. E agora, eles conseguiram passar em concursos. Eles conseguiram empregos bons. E ainda acha que o marido não a ama, ou que a esposa não o ama, e que as pessoas não os aprovam. Não resolve. O que resolve é o Senhor olhar para dentro de você e dizer assim: você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu chamei você para alguma coisa, e isso é que é importante. Isso é que vale a pena. Eu tenho algo para fazer com você, junto. Nós vamos pegar e vamos dar a mão um ao outro. E você vai ver, nós vamos bombar. Nós vamos fazer coisas que vai estremecer o mundo. Vai abalar o mundo. Então é disso que vocês vão ter orgulho. Orgulho de ter se permitido deixar o Senhor entrar e levar vocês para o caminho que realmente faz vocês brilharem. Porque esse brilho que o mundo está exigindo de vocês, ele é enganoso. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Não é errado buscar as coisas que vocês estão buscando. Mas vocês precisam saber aonde está a felicidade de vocês. Se vocês colocarem a felicidade de vocês nisso, vocês vão morrer, porque isso é carne. Amém? E vocês que não são tão adolescentes assim? Eu queria que vocês clamassem agora: renova-me, Senhor. Renova-me. Tira de mim toda ansiedade. Tira de mim todo padrão que eu estabeleci, que não é meu,
que foi o diabo que colocou na minha vida. Renova o meu coração, renova a minha mente. Renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Sabe, vocês vão ter que achar uma outra meta. Vocês não vão viver com essas metas, não. Pelo amor de Deus. Vou apresentar-lhes outras metas que vocês têm que viver. Outras metas. E que não atrapalham essas. E que não atrapalham sustentar a casa. E que não atrapalham dar uma vida digna para os filhos. E que não atrapalham ter uma vida digna. Mas é que você só vai aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se vocês forem na direção certa e não na direção errada. Porque a direção errada só engana. Vocês acham que agora está perto. Não, ano que vem eu consigo. Não, só falta pouco. Não, agora eu vou conseguir. É tudo mentira. Vocês precisam ir atrás do que o reino de Deus estabeleceu para a vida de vocês. Parem de se cansar. Parem de ficar atônitos, parem de perder noites, parem de ficar ansiosos, parem de achar que vocês não vão conseguir. O Senhor Jesus preparou algo para a vida de vocês e vocês precisam encontrar isso. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu peço por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Essas pessoas estão buscando, Senhor, a alternativa. A alternativa santa. Essas pessoas estão buscando um caminho sobremodo excelente. Essas pessoas, Senhor, estão buscando qual é o outro caminho. Qual é a meta que não fazem elas sofrerem, que não fazem elas terem que pagar um preço de angústia, de agonia, de ansiedade, de pânico. Senhor, nos mostra esse caminho sobremodo excelente. Nos mostra esse caminho, Senhor. Nos mostra, Senhor. Começa a fazer cura aqui agora, Senhor. Cura os corações. Cura, Jesus. Cura, Senhor, as pessoas que estão aqui de ansiedade, Senhor. Curam das suas aflições, Senhor. Cura elas, Pai, em nome de Jesus. Renova o coração delas, Senhor. Faz elas se encontrarem, Senhor, em nome de Jesus. Elas estão clamando, Senhor. Por enquanto elas estão clamando, Senhor. Clamando por uma renovação. E nós queremos clamar por essa renovação, Pai, em nome de Jesus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Renova, Senhor. necessita mais de ti. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor Jesus possa trazer um renovo para o coração de vocês. E Ele vai restabelecer metas. Ele vai restabelecer metas. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Você vai repetir uma coisa comigo. O que eu vou falar, não tenha medo. Porque é um resumo do texto bíblico. Então você não vai estar falando nada errado. Depois você confere lá na Bíblia. Se o que eu mandei você repetir não é um resumo do texto bíblico. Mas você vai repetir comigo agora. Fala assim: Senhor, ou eu renovo a minha mente, ou eu morro. Senhor, ou eu renovo a minha mente, ou eu morro. Mas Senhor, eu sei que não vou morrer, porque o Senhor vai me dar uma outra meta, diferente daquela que o mundo me deu. Amém? Você crê nisso?
Então o Senhor vai fazer. O Senhor vai dar a você uma semana de paz, até que essa nova meta seja restabelecida na sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos vocês. Aleluia.